Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estarão ouvindo a leitura que farei no dia de hoje. Eu desejo a todos, um bom dia e, dependendo da hora que estiverem assistindo, uma boa noite, uma boa tarde. E queria nessa manhã meditar com vocês algo muito atual para os dias que nós estamos vivendo. E sempre conclamar a igreja, a humanidade de uma forma geral, para os sinais que vêm se cumprindo ao longo dos anos. E hoje as coisas parecem ser bem mais claras, parece que já estão acontecendo no mundo afora. E essa leitura que eu quero fazer com vocês, ela é baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus. Conforme lhes instruímos, vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-los ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amar uns aos outros. De fato, vocês já demonstram o amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender um dos outros. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida. Com Jesus, todos que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá. Tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. A respeito dessas coisas, não deve se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem
e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós, para que estivéssemos despertos, que, dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom, e mantenham-se afastados de toda forma do mal. E agora, que o Deus da paz os torne santo em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, ore por nós. Cumprimentem todos os irmãos com beijo santo. Encarrego-os, em nome do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Sabemos que é uma carta pastoral que foi escrita ali aos irmãos da igreja ali em Tessalônica, e que tudo que foi dito àqueles irmãos também se aplica à igreja atual, à nossa igreja, à igreja local. E o que mais me admira nessa carta são os conselhos que o apóstolo Paulo vem dando aos irmãos, aquelas práticas, que já acontecia naquela época, até mesmo no seio da igreja, pessoas que viviam de maneira errada, de forma errada. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é a maneira que ele pede como esses irmãos que estavam vivendo certo tipo de prática, a gente sabe que isso tudo são prazeres carnais, e que a maneira que ele chama a atenção da igreja para aqueles dias que a igreja também estava vivendo e que hoje também não é diferente. Quando nós olhamos os dias de hoje, o que está acontecendo, não só, lógico, aqui no Brasil, mas no mundo, certos tipos de práticas querendo aplicar dentro da própria igreja, mas a maneira que o apóstolo Paulo aqui nos adverte, quando isso estiver acontecendo na nossa própria igreja, é que ele pede que advirtam os indisciplinados, conforme está aqui em 1 Coríntios capítulo 5, do 14 em diante, que encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E que devemos estar sempre alegres e nunca deixemos de orar. E que devemos ser gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabemos que Cristo não quer as coisas erradas, tudo isso que foi advertido no capítulo 4, que isso aconteça dentro de nossas igrejas, na vida de nossos irmãos. Ele não quer isso, porque sabemos que é pecado.
Mas se estamos vivendo num mundo tão difícil, tão complicado, com muitas atrações, com muitas diversões, as pessoas estão perdendo aquela naturalidade de vida que foi ensinado, princípios, né, que vem mesmo dentro das próprias famílias, quando nós olhamos para o passado, para os nossos antepassados, a maneira que fomos ensinados. E estamos vivendo num mundo sujeito, a qualquer momento, a passar por uma situação complicada, cair nas tentações, nos prazeres desse mundo que passa em vão. Mas o que eu gosto daqui é que ele adverte aos mais fortes, à liderança daquela igreja, que ele advertissem aqueles indisciplinados, mas também que encorajassem os fracos, os desanimados, e que fossem pacientes com todos. E ele pedia tudo isso aí para que isso fosse exercitado em amor, para que as pessoas não ficassem revoltadas, desanimadas, enfraquecidas, e até mesmo deixando a igreja por causa de determinadas situações que ela está sujeita a passar e a maneira que elas fossem tratadas. E uma coisa que eu acho muito interessante quando se refere à igreja, eu tenho a igreja como se ela fosse um hospital. Porque o hospital está ali para cuidar das pessoas que estão feridas, pessoas que estão sofrendo algum tipo de dor, pessoas que foram atropeladas e que muitas das vezes órgãos estão expostos. Existem diversos tipos de situações que uma pessoa, quando busca um tratamento, seja ela psicológico, físico, então a igreja também está para isso, pensando na área espiritual. Porque, como ele disse aqui, nós fomos formados de corpo, alma e espírito. E o ser humano, ele também tem que ser tratado espiritualmente. Que uma queda, um tombo que o irmão possa levar, ele vai sofrer as consequências da queda que teve. Ele vai ter uma cicatriz, ele pode ficar até aleijado, perder uma parte do corpo. E a mesma coisa quando caímos espiritualmente. Por algum motivo, a gente não sabe, mas que esses médicos que ali estão, quando eles chamam a atenção da liderança, a maneira que deve ser tratada essas pessoas que estão passando por esse tipo de enfermidade, que seja com amor, que ajudem aos enfraquecidos, que encorajem aqueles que estão desanimados. E os dias que estamos vivendo, conforme o início do capítulo 4, falando sobre a volta de Jesus, que vai acontecer, como ilustrando, né? Ninguém espera a visita de um ladrão na sua casa, que acontece quando nós menos esperamos, no meio da escuridão, no meio das trevas, que assim será a volta de Cristo. E vai pegar muitos crentes de surpresa. E é muito interessante quando ele diz também que aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Que muitas vezes a nossa arrogância, Deus às vezes até permite uma queda para que a gente possa levantar mais humilde.
com o coração quebrantado, diante daqueles que querem o nosso bem e que vêm nos ajudar a nos manter de pé, porque isso está para acontecer à volta de Cristo a qualquer momento. E Ele não quer que nós venhamos a nos perder ao longo da nossa caminhada com Ele. Mas que a igreja ela é formada por pessoas, que um possa estar ajudando um ou outro na sua caminhada aqui nessa terra. Ajudando, orando. Olha como a palavra de Deus ela é tremenda. Que nesses momentos que estamos vivendo, os sinais aí mostrando que Jesus está bem próximo de voltar para buscar a sua igreja. E ele termina esse capítulo para essa igreja com as palavras incríveis para a nossa aplicação como irmãos, como salvo que somos, a partir do verso 16, que ele diz que nós devemos estar sempre alegres. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Não são de coisas, não são dos prazeres desse mundo, mas ela vem do Senhor. Que nunca deixemos de orar, que essa é uma orientação tremenda para a vida da igreja, que a oração ela é fundamental na vida do crente. E aqui quero acrescentar a questão da vigilância. Devemos estar sempre vigilantes, porque o vigia, ele fica numa torre observando algo que está para acontecer e alerta. Então, não só orar, como também estarmos vigilantes, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Que devemos ser agradecidos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Aprendemos com a queda. Aprendemos com esse mundo. Aprendemos com a vida dos nossos irmãos. Aprendemos com os testemunhos de nossos irmãos. A nossa vida aqui nesse mundo ela é um eterno aprendizado. Por mais que tenhamos todo o conhecimento, porque eu não acredito que exista nesse mundo, nem Salomão, que foi o homem mais sábio e teve o fim de sua vida triste, tudo contrário àquilo que foi ensinado, que pregou ao longo do seu reinado, terminar daquele jeito. Nem ele. Então as Escrituras Sagradas, nenhum PhD em Bíblia, nenhum doutor em Bíblia, ele sabe toda a palavra de Deus. É necessário estudarmos, é necessário nos aprofundarmos no conhecimento de Deus para nossas vidas, mas ninguém vai chegar ao fundo. Podemos cavar, buscar, mas nunca chegaremos ao fundo. A palavra de Deus, ela é tremenda. Nós não temos nem palavra, eu não tenho palavra para dizer o quão profunda ela é. Mas uma coisa é certa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, minhas irmãs, aqueles que estiverem me ouvindo, eu concluo nessa manhã com essa palavra. Em todas as circunstâncias, vamos estar juntos, ajudando cada um, advertindo aqueles que estão indisciplinados, mas vamos advertir com amor,
Vamos advertir, encorajando os que estão desanimados. Vamos advertir, ajudando os fracos. E que nós possamos ter paciência. Paciência é algo difícil. Nós somos intolerantes, somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam num passe de mágica, mas não é assim com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude na nossa jornada, para que possamos nos manter firmes, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou, assim como Ele amou a sua igreja, que assim possamos também ser uns para com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude na nossa caminhada aqui enquanto estivermos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que estarão me ouvindo. E quero nessa manhã também fazer um agradecimento muito especial. Nunca pensei de chegar a 1000 seguidores aqui no YouTube. E sei que tem pessoas de diversos lugares, pelo que vi, que estão me seguindo. E que essa palavra possa alcançar o seu coração. E muito obrigado por estar comigo, me ajudando nessa jornada. Essa é minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.